Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 38. Vamos ler? Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Essa passagem é muito preciosa, ministra muito ao meu coração. E lá no Evangelho de João, no capítulo 11, a Bíblia mostra que Jesus ele tinha uma certa proximidade com essa família. A Bíblia diz que Jesus amava os irmãos Marta, Maria e Lázaro. Então Jesus era amigo deles, Jesus era uma pessoa muito próxima. E aqui, nesse texto, no Evangelho de Lucas, nós podemos ver que Jesus um dia seguia viagem com os seus discípulos. Vamos lá, vamos pensar nos 12, mas talvez pudesse até ter mais pessoas com ele. E ele resolveu fazer uma paradinha na casa dessa família. Você imagina só, gente, as mulheres que estão aqui. Vocês gostariam de receber, de repente, na casa de vocês, cerca de 13, 14 pessoas, assim, do nada? O que você acha, Joyce? Eu acho que você ia gostar disso, amiga, não ia? Alguém aqui ia gostar de receber uma visita dessa? Quem ia gostar de receber? De repente, assim, 14 pessoas chegando na sua porta. Querido, vim fazer uma visita pra você. O que você acha, Andinho? Complicado, né, gente? E aí você imagina, Marta recebeu essa visita. E eu entendi por que ela ficou ocupada. Porque eu sou mulher, eu sou dona de casa e eu amo receber bem as minhas visitas. Então, quando eu vou receber uma visita, eu preparo um ambiente para receber essa visita, né? A gente geralmente faz uma faxina, às vezes, de repente, dependendo da quantidade de tempo que a pessoa vai ficar na sua casa, você faz uma faxina até mais pesada, né? Limpa os vidros tudo, lava o banheiro, faz aquele faxinão. Tá rindo, Raquel? É verdade, né? A gente gosta de receber bem as visitas. Então a gente faz uma faxina para receber a visita, a gente prepara uma boa comida para receber a visita. Aí você imagina, gente, 14 pessoas, 13 pessoas chegando na sua casa do nada. Eu ia ficar desesperada. Quem me conhece aqui sabe, né? Provavelmente eu seria Marta nessa história, que eu ia falar: Jesus, dá licença aqui um pouquinho que eu vou ali, eu preciso passar um pano no banheiro, porque senão quando o senhor for usar o banheiro não tem condições. Não, Jesus, espera aí, só um pouquinho, que eu vou ali que eu tenho que preparar um pão para o senhor comer. Eu provavelmente seria essa pessoa. Então eu entendo perfeitamente, Marta está ocupada e preocupada com esses afazeres. Não julgo, jamais julgarei a minha amiga Marta. Porque provavelmente eu seria muito parecida com ela, mas preocupada em oferecer o melhor, em entregar o melhor para essas visitas. Sabe? Quantas vezes você se preocupa e se ocupa demais, mas sempre com uma intenção boa de entregar o seu melhor. Agora, Maria, ela estava tranquilamente. Diferente, muito diferente de Marta. Maria resolveu curtir a visita. Maria resolveu se assentar aos pés de Jesus, ouvir os ensinamentos. E, gente, eu fico imaginando a cena. Eu imagino lá, Jesus lá com os discípulos. Inclusive, se você não assistiu ainda, The Chosen tem essa cena, acho que na 4ª temporada. E tá incrível, tá incrível. Eu fiquei imaginando exatamente da forma que aconteceu na série. Eles sentados ali em volta e Maria sorrindo,
assim, olha, curtindo Jesus. Pensando, que cara é esse, gente? Eu fico imaginando Maria olhando para Jesus e falando, meu Deus do céu! Que coisa maravilhosa! Curtindo a visita, curtindo o prazer da conversa, batendo papo, né? Eu tenho um defeito. Quando as pessoas chegam lá em casa, geralmente elas já chegam indo para a cozinha. E eu falo, gente, pode vir para a cozinha, porque a cozinha é o lugar onde a gente, né, se assenta ali à mesa e tal. E quase sempre eu não me assento à mesa, eu fico lá na cozinha, na pia. Não é verdade, Raquel? Eu fico na pia, eu vou lavando a louça, eu vou fazendo um negócio. E, gente, que coisa maravilhosa quando você pode se assentar à mesa e curtir a visita, e curtir a conversa, curtir o bate-papo. Eu fico imaginando Maria vivendo isso. Ela literalmente estava curtindo o momento com Jesus. E sabe o que é interessante? É que o costume de se assentar aos pés era geralmente um costume dos discípulos. Quem era discípulo se assentava aos pés do seu mestre para ouvir, para aprender. E eu fico pensando que hoje nós temos uma dificuldade na nossa geração. Nós temos dificuldade de nos assentar para ouvir. Nós temos dificuldade para nos assentar para ouvir um conselho. Nós temos dificuldade de nos assentar para ouvir uma palavra como essa. Às vezes, os 30 minutos de palavra que você tem aqui na igreja, você fica agoniado. Você sente vontade de ir no banheiro 10 vezes, vontade de beber água, vontade de conversar com alguém. Abre o WhatsApp 500 vezes para ver se entrou uma mensagem nova. Abre o Instagram para ver se atualizaram alguma postagem. Você fica agoniado. A gente tem dificuldade de se assentar para ouvir. E eu tenho entendido que o Senhor está nos chamando para um tempo onde ouvir e não só fazer será necessário. Desfrutar do tempo de mesa com Jesus. Desfrutar da presença de Jesus será extremamente necessário. Sabe? Para que a gente possa aprender mais do Senhor, nós vamos precisar ouvir. Lá em Salmos tem um texto que diz que uma geração deverá contar a outra geração os feitos do Senhor. Mas se você não tiver condições de se assentar para ouvir, você não vai aprender com essa geração passada. E o Senhor está nos convidando a termos esse tempo onde nós vamos se assentar e ouvir a sua palavra. Porque Jesus, uma vez disse assim, passarão céus e terra, mas a minha palavra jamais passará. E ao contrário do que muitos estão pregando por aí, a palavra do Senhor, ela não precisa ser atualizada. Ela é imutável. Ela é atual. Ela serve para você hoje, vai servir para você amanhã e vai servir para você daqui 10 anos. Segunda Timóteo 3,16 diz que toda palavra é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro. Ela nos corrige quando erramos e nos ajuda a corrigir o que está errado em nossas vidas. E Deus usa a sua palavra para nos capacitar para a sua boa obra. Você entende? A palavra é que vai te capacitar para a obra do Senhor. A palavra é que vai te corrigir dos seus erros. Se você está vivendo uma vida errada, uma vida de pecados, é através da palavra que você vai ter luz. Você consegue entender isso, meu irmão? Então, se assentar para ouvir a palavra, para aprender a palavra, será muito
necessário. Agora, voltando a Marta. Ela vendo toda aquele trabalho que ela estava tendo. Ela se sentindo atarefada demais. Ela ficou incomodada. E ela ficou incomodada porque ela começou a perceber que Maria estava desfrutando da visita, ao invés de estar tão atarefada quanto ela. Você já teve a sensação de você estar num ambiente trabalhando e você vê as pessoas sem fazer nada? Você já percebeu isso? Você está trabalhando, atarefado, ocupado e tem uma pessoa no mesmo ambiente que você que está lá assim, ó. Sem fazer nada, só admirando. Só admirando o que você está fazendo. Você não fica incomodada, gente? Fala pra mim. Eu fico incomodada. Eu fico incomodada, não gosto de ver ninguém parado. O Iris que me aguente. Eu não gosto de ver ninguém parado, gente. Se o Iris estiver de folga, eu vou arrumar alguma coisa pra ele fazer. Porque não dá pra ficar parado. Tem que ter alguma coisa pra fazer, gente. Não é verdade? Tá vendo? Queimei a rede elétrica de casa hoje. Por quê? Porque tava parado. Falei, olha só, tem que vir consertar a rede. Então queimei a rede. Brincadeira, gente. Foi de propósito, não. Eu só liguei a airfry junto com o micro-ondas ao mesmo tempo. E deu um curto lá na casa. Começou a querer pegar fogo lá na tomada. Foi um negócio doido. Mas no final, deu tudo certo. Por quê? Porque ele consertou, gente. Você pode aplaudir o Senhor pela vida do meu marido? Aleluia! Glória a Deus, gente. Mas o que acontece? A gente tem um problema. Um problema que, às vezes, a gente se incomoda por causa da escolha que uma outra pessoa faz. E deixa eu te falar uma coisa. As pessoas têm direito de fazerem suas escolhas. Vai ter gente que vai demonstrar com o seu estilo de vida e com aquilo que está fazendo ou não, o que escolheu. E às vezes, a gente se incomoda muito com aquilo que não é pra gente ficar incomodado. Porque talvez aquela pessoa esteja fazendo algo que você também poderia estar fazendo, mas não está. E aí você não está fazendo, mas você está incomodado com quem está fazendo. Ou você está fazendo e está incomodado com quem não está fazendo. Vocês estão me entendendo? Agora falei igual o pastor Silvano, hein? Influência. Vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo, igreja? Você não pode se sentir incomodado pelo posicionamento que o outro escolheu, gente. Se Andinho escolheu estar aos pés de Jesus, amém. Agora, se ele escolheu outra coisa, amém também. Qual que é o seu dever? Se preocupar com aquilo que você está fazendo ou não está fazendo. Se preocupar se você está cumprindo o seu chamado ou não está cumprindo. Igreja é um lugar onde a gente tem um monte de gente diferente. Cada pessoa com a sua personalidade. E às vezes a gente percebe que pessoas ficam incomodadas pelo que o outro está fazendo. Só que ela está ocupando um espaço que você poderia estar ocupando e você não está. Então, quando é que você vai se posicionar para fazer aquilo que Deus tem chamado você para fazer?
Em contrapartida, nós temos um outro ponto, que são as pessoas que estão agarradas, que estão presas ao ativismo religioso. E hoje eu me peguei pensando muito sobre isso. A pessoa, ela tem dedicado muito da sua vida para servir a igreja, mas não dedica tempo aos pés do Senhor. Serve a igreja pequena, né? A gente tem uma demanda grande aqui, às vezes nós temos pessoas servindo em vários ministérios. E aí ela serve no louvor, ela serve no kids, ela serve, sei lá, na porta. E quando ela vê, ela só está servindo e não está buscando ao Senhor. E não está aos pés do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa. O seu serviço aqui na igreja, ele é muito importante. A igreja funciona porque você está disponível a servir. Nós precisamos de gente servindo na porta. Nós precisamos de pessoas servindo no Kids. A escala do Kids é uma escala apertada. E dificilmente as pessoas querem servir no Kids. São poucas as pessoas que têm o coração aberto para servirem no Kids. E glória a Deus pela vida das meninas que estão aqui servindo no Kids. A mídia da igreja. Vocês sabem quantas pessoas já entraram aqui nessa igreja por causa do que a gente posta no Instagram? Muitas. E eu falo para vocês muitas, porque são muitas mesmo. Às vezes quando a gente entrega a fichinha para o visitante que chega aqui, ele coloca lá, Instagram. Ou várias pessoas que eu já conversei aqui outro dia. Uma moça disse que, inclusive ela não veio hoje, mas ontem as crianças dela estavam aqui na festinha. Ela disse que ela estava passando aqui na porta. Ela ficou perdida aqui no bairro. Passou aqui na porta e viu a placa. E ela resolveu pesquisar no Instagram a igreja. Você imagina quantas pessoas que a gente alcança através da mídia. Então, se você gosta de redes sociais, se você gosta de editar vídeos, se você gosta de fotografar, se você gosta disso, talvez o Senhor esteja te chamando para esse ministério também. E a Gabi está aqui que não me deixa de mentir. Nós começamos a recrutar os adolescentes, os pré-adolescentes para a mídia. Maria Clara, 10 anos, está servindo na mídia. Porque talvez você de 30 poderia estar servindo na mídia, mas não quer. Ou não tem tempo, ou diz que não tem tempo, né? Porque a nossa desculpa de hoje é: eu não tenho tempo. Eu trabalho muito, eu fico muito cansada, então domingo é o dia que eu tenho para descansar. Sabe? A gente se apega muito a isso. Eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Será que realmente falta de tempo? Então deixa eu te falar, o seu serviço aqui na igreja, ele é muito importante. Nós precisamos de você servindo. Muitas coisas poderiam estar acontecendo já aqui na igreja e ainda não estão, porque nós não temos pessoas suficientes para o serviço. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Senhor Jesus, Ele não está procurando o seu serviço. O Senhor está procurando verdadeiros adoradores que possam adorá-lo em espírito e em verdade. O seu serviço é uma consequência do seu amor a Deus, e não ao contrário. A regra é o seguinte: eu amo tanto a Deus, eu busco tanto a Deus, eu adoro tanto a Deus, que eu não consigo deixar de participar daquilo que Ele está fazendo na sua igreja. Mas tem gente amando o serviço e servindo a Deus.
Vocês estão me entendendo? Ama o serviço. Então, porque eu amo o serviço, eu vou lá e sirvo a Deus. Como que eu sirvo a Deus? Eu sirvo a Deus cantando louvor. Eu sirvo a Deus servindo lá nas crianças. Eu sirvo a Deus quando eu estou na porta. Não, meu irmão. Não, meu irmão. É hora de você olhar para você mesmo e dizer assim, não, eu sou tão apaixonado por Jesus, eu amo tanto Jesus, eu quero tanto a presença de Jesus, que é impossível que eu não esteja participando daquilo que ele começou a fazer. O serviço não pode tomar o lugar da presença. O serviço não pode tomar o lugar do seu amor a Deus. O serviço não pode tirar a centralidade de Cristo da sua vida. Marta ficou tão incomodada que ela resolveu dizer para Jesus o que ele deveria fazer. Vocês repararam isso? Ela chega para ele, ô Jesus, aqui, o senhor não está incomodado não? Eu estou aqui trabalhando, ralando para entregar a melhor comida para vocês, para entregar a casa limpinha para vocês. Você está vendo a minha irmã aí, ó, sentada, sem fazer nada. Por que você não manda ela levantar para me ajudar? Deixa eu te falar uma coisa. Jesus não precisa que você diga a ele o que ele precisa fazer. Nem na sua vida. E muito menos na vida do próximo. Muito menos na vida do teu irmão. Porque Jesus, ele tem o controle de todas as coisas. Como eu falei aqui alguns dias atrás, ele é soberano, ele sabe de tudo, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele tem todo o domínio na palma da sua mão, ele pode resolver todas as coisas, meu irmão. Então para de querer ficar falando para Jesus o que é que ele tem que fazer na sua vida e na vida do outro. Você está ficando tão incomodado com aquilo que o outro está vivendo que você está se esquecendo de olhar para dentro de você. Mas sabe uma coisa que eu acho incrível? É que Jesus, ele sempre tem as melhores respostas. Quando Marta chegou para ele, dizendo que poderia, que achava o que ele tinha que fazer, ele olhou para ela, Marta, você está se preocupando, você está se preocupando com coisas muito superficiais. Você está se preocupando com aquilo que você não deveria se preocupar. Eu sou teu amigo. Eu estou visitando a tua casa. Você deveria escolher a mesma coisa que Maria escolheu. Você deveria escolher estar aos meus pés. Você deveria escolher estar aqui, desfrutando da minha presença. E sabe uma coisa que eu me peguei pensando aqui? É que enquanto a gente está ansioso e preocupado com coisas superficiais, a gente deixa de desfrutar da presença de Jesus. E quando a gente deixa de desfrutar da presença de Jesus, a gente também deixa de viver o propósito que ele tem para nós. Eu fico pensando naquilo que Paulo escreveu aos Filipenses.
Não andem preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo por tudo que Ele já fez. Então vocês experimentarão a paz que excede todo entendimento. Sabe por que a gente não consegue desfrutar dessa paz que excede todo entendimento? Porque a gente não consegue lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade. Porque a gente não consegue lançar sobre o Senhor as nossas preocupações. E geralmente nós nos preocupamos com coisas superficiais. A gente se preocupa muito com as contas que a gente tem a pagar. A gente se preocupa muito com o que a gente vai vestir no próximo ano. A gente se preocupa muito com essas coisas. E aí me vem na memória quando Jesus estava com os discípulos. E ele disse assim para ele: olha, vocês não têm que estar preocupados com o que vocês vão vestir, com o que vocês vão comer. Se os pássaros não têm quem os alimente, e eles são alimentados por Deus, imagina só o que Ele vai fazer por vocês. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu fico pensando que quando Jesus falou isso para os discípulos, Ele não estava dizendo para eles serem negligentes. Ele não estava dizendo assim: olha, não, para de trabalhar que Deus vai sustentar vocês. Não. Ele estava dizendo assim: olha, o que vocês precisam, o básico que vocês precisam, o Senhor não vai deixar faltar para vocês. Então busquem em primeiro lugar aquilo que o Senhor tem. Busquem em primeiro lugar o reino dele. Só que nós estamos muito preocupados em preencher o desespero do nosso coração. E o desespero do nosso coração não tem sido buscar ao Senhor. O desespero do nosso coração não tem sido estar aos pés do Senhor. O desespero do nosso coração tem sido por coisas banais, por coisas terrenas, por coisas superficiais. Jesus está dizendo para nós hoje: não troque a minha presença por coisas superficiais. Não troque a minha presença pelas ocupações do dia a dia. A gente acorda no desespero. São muitas ocupações que a gente tem no dia. E tem dia que a gente não consegue reservar 5 minutos do nosso tempo para o Senhor. E isso serve para mim também, gente. Porque tem dia que eu estou tão desesperada que eu acho que eu vou salvar o mundo, que eu já levanto com um escudo na mão dizendo: eu vou salvar o mundo hoje. E eu não salvo mundo nenhum e nem busquei a Deus durante o dia inteiro. Então, de verdade, o que é que tem ocupado o nosso coração? O que é que tem sido o desespero do nosso coração? Você pode se colocar de pé? Deixa eu te falar uma coisa. Na presença de Jesus, existe a melhor parte.
E a parte que ninguém poderá tirar de você. Nesse mundo, ou vivendo aqui nesse mundo, as pessoas podem tirar algo de você. Você pode perder coisas. Mas, na presença de Deus, queridos, o que você recebe na presença de Deus, ninguém pode tirar de você. Sabe uma coisa que eu penso sempre, que eu até escrevi aqui? É que todas as experiências vividas por cada um de nós são frutos das nossas escolhas. Experiências boas, experiências ruins, são frutos das nossas escolhas. É igual o pecado. Se você cometer um pecado, você se arrepender desse pecado, o Senhor vai perdoar o seu pecado. Mas você não está livre das consequências desse pecado. Você consegue entender isso? Se você se arrepender, você vai sofrer as consequências. Se você não se arrepender, você vai sofrer as consequências. Porque para cada ação que você tem, existe e acontece uma reação. Então, todas as experiências que você tem para contar são frutos das suas escolhas. E deixa eu te falar uma coisa. Hoje, você tem possibilidade de escolher. Desse lado, você tem a presença do Senhor. Desse lado, você tem a melhor parte. Mas desse lado, você tem as ocupações, as preocupações, os medos, a sua insegurança. O que você escolhe viver hoje? O que é que você escolhe viver hoje? Se você deseja a melhor parte, se você deseja estar aos pés de Jesus, esse é o momento. O Senhor te chama para estar aos pés dele. Você pode fechar os teus olhos aí? Você acredita que o Senhor está te chamando hoje para viver um novo nível na presença dele? Eu quero te convidar agora a levantar sua mão o mais alto que você puder, em forma de rendição ao Senhor. Talvez você seja esse cristão com mais de 20 anos de crente, mais de 10 anos de crente, mas que sequer conhece a palavra, nunca conseguiu ler a Bíblia completa, não tem interesse em conhecer o Senhor, não tem interesse em buscar conhecer o Senhor. Talvez você tenha vivido até hoje conformado e está superficialmente na presença dele. Andarabaixa, andarabaço e amandarabás. E o Senhor está dizendo para você: ei, desperta, eu estou à sua disposição. Tem um lugar disponível na minha presença para você. Mandarabaixa, andarabaço e amandarabás. Tem um lugar disponível para você na minha presença. Você quer? Olha aqui para mim. Aqui
aqui nesse texto, nós acabamos de ver uma escolha. Uma escolheu estar aos pés de Jesus. A outra escolheu estar ocupada com coisas superficiais. A minha pergunta para você hoje é: o que é que você escolhe viver? O que é que você escolhe viver?